Em meio aos questionamentos da vida, nós nos fazemos algumas perguntas que vão permeando a nossa história, que vão conduzindo os nossos passos. E uma delas, que sempre tocou forte no meu coração, é: qual é a minha verdadeira vocação? O mês das vocações nos chama para responder essa pergunta. E de que forma eu vou responder? A vocação, ela vai ser realmente esse chamado que toca no meu coração, ou ela vai ser simplesmente aquilo que eu posso fazer na vida? Para responder essa pergunta, é importante primeiro entendermos que na vida nós somos chamados a fazer algo de muito concreto. E esse algo de muito concreto vai estar literalmente ligado àquilo que mais nós temos aptidão para realizar. E não só aptidão física, mas aptidão emocional, espiritual, toda essa força que vai nos mover ao encontro de realizar aquilo que nós realmente desejamos. No mês das vocações, nós temos 4 distintas vocações para serem celebradas. E por que celebradas? Porque a vocação é algo que vai te mover para o encontro do outro. A vocação inicial é a vocação sacerdotal. A vocação sacerdotal é um chamado de Deus para realmente segui-lo e prestar um serviço a toda a humanidade. Um serviço religioso, um serviço formativo, um serviço que vai literalmente nos conduzir à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que todos sejamos santos. A segunda vocação é a vocação da paternidade. A vocação da paternidade, assim como a vocação da maternidade, nos conduz a esse serviço mais direto a uma pessoa, a uma alma que Deus nos confia, o filho ou a filha que nos é dado. Essa vocação, ela atende um chamado de Deus também, mas no núcleo mais próximo, que é o núcleo familiar. Diferente da vocação sacerdotal, que vai abranger um núcleo mais amplo. O padre, ele vai deixar o seu pai e a sua mãe e ele vai seguir a vontade de Deus no serviço a tantos irmãos e irmãs, a tantos filhos e filhas que ele nem conhece. A vocação do pai, esse chamado a ser o pai, ele vem em encontro da vontade de Deus, que é conduzir uma família, que é estar realmente voltado para esse cuidado, para esse serviço, formando um novo ser, conduzindo esse filho ou esta filha para um caminho que realmente leve-o à vontade de Deus. O que Deus quer de nós? Que nós sejamos felizes, que nós sejamos salvos. E para que a gente seja salvo, há um caminho. E quando nós celebramos as vocações, o mês das vocações, nós vemos que existem caminhos diferentes. O caminho da vocação do sacerdote, que é a ordem, o caminho da vocação da paternidade, que é o domingo do Dia dos Pais que nós celebramos, o caminho da vocação à ordem religiosa, os religiosos e as religiosas, que nós também celebramos no mês de agosto, que escolhem ter uma vida totalmente dedicada a Deus, mas que não a linha do sacerdócio, que não a ordem, mas seguem e servem com amor, com generosidade, com entrega, da mesma forma que o sacerdote. E a vocação dos leigos consagrados, que são exatamente aquelas famílias, aquelas pessoas que dedicam suas vidas em serviço, por amor, com a dedicação que eles realmente desejam, mas exclusivamente para servir à vontade de Deus, no seio familiar, na comunidade, de um modo mais profundo que a vida familiar somente. Cada uma dessas estruturas, elas têm uma importância fundamental. Deus escolheu a família para que fosse o seio de abrigo de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele escolheu a família, Ele já designou aí que a família tem uma importância muito grande sobre uma vida. Então, quando Ele determinou que Jesus viria através de uma família, ali Ele instituiu a família como algo sagrado, como algo que realmente desse essa luz e essa importância que é viver a família, viver o seio familiar.
Quando o sacerdote, que sai também de um meio familiar, de um seio familiar, assume uma comunidade, ele está assumindo uma outra família, mas uma família muito ampla, uma família que depende espiritualmente desse pastor que vai conduzir toda essa comunidade. Os religiosos e as religiosas, os consagrados, as vidas religiosas consagradas, fazem essa escolha de também deixar o seu pai e sua mãe, deixar o seu lar e servir a Jesus no outro, no necessitado, no doente. Então nós temos dentro da linha religiosa várias comunidades que são atendidas exclusivamente por freiras e por freis, que são literalmente de uma vida totalmente dedicada a esse serviço. Nós temos ainda os leigos e leigas que são consagrados e aqueles que fazem parte da história da igreja de uma forma ativa dentro das pastorais, conduzindo os movimentos da igreja, ajudando também as famílias a estarem inseridas nesse caminho de fé, buscando a esperada santidade. E aí a gente se pergunta diante de alguns momentos da vida, né? Nós podemos nos perguntar em algum momento da nossa vida, qual é a minha verdadeira vocação? Como eu sei que realmente eu sou chamada? A vida familiar, a vida religiosa, a uma vida consagrada? Essa pergunta realmente ela não é uma pergunta fácil, mas ela é uma pergunta de uma resposta única e decisiva, porque ela vai mudar todo o rumo da história. Então, para uma mulher e um homem que decidem constituir uma família, o desejo de ter filhos, de constituir um lar e de deste lar ter herdeiros como filhos, constituir família, não vai ser somente um ideal, mas vai ser um desejo, realmente uma vontade que nasce do íntimo e que, ao olhar, traz realmente aquilo que foi a proposta de Deus, né? Doar em serviço este amor. O religioso e religiosa, eu acredito que tenham um chamado muito mais profundo. E observando as histórias, né, dos nossos sacerdotes, dos nossos santos, nós vemos que todos eles, em um momento decisivo da sua vida, se sentiram chamados. E esse chamado ele foi tão profundo, ele foi tão intenso que transformou a vida deles. Porque realmente abrir mão de uma história de vida que te dê a liberdade de tantas escolhas e escolher algo definitivo não é fácil, mas é exatamente esse amor, esse desejo de servir e fazer a vontade de Deus que chama os sacerdotes, as religiosas e os religiosos para o serviço religioso. Então eu acredito que nesse ponto, o olhar para isso, para qual é o desejo ardente no meu coração, qual é realmente a vontade que me coloca a dispor e a servir. Se é a vontade de constituir família, eu sou chamada à vida familiar, ao matrimônio, a ser mãe, a ser pai. Se é um chamado a servir a Deus única e exclusivamente na igreja, eu sou chamado ao serviço religioso, à ordem, à consagração. Então, eu vejo que é esse o caminho e a resposta está muito ligada a isso. Aquilo que Deus realmente fala e a forma com que eu vou responder ao Senhor nessa escuta. Eu faço um convite a você, então, que se foi interessante ouvir sobre isso, pensar sobre isso, questionar-se sobre isso, que você continue com a gente. A gente vai continuar abordando. Se você tiver algo que você queira saber, manda pra gente. A gente vai buscar, né, se informar, trazer para vocês essas respostas e ir junto, formando toda essa linha de conhecimento.